Meu nome é Társila Gabriele. Sou aluna da disciplina Linguagem Jurídica no Centro Universitário de Barra Mansa. Este é o Sarau Literário Virtual e quero trazer uma contribuição literária. Eu li o livro Quando um Judeu Governar o Mundo, do autor Joel Richardson. Nessa obra literária, podes descobrir um triste fato. O judeu não começou a ser odiado na Segunda Guerra Mundial, e o Holocausto não foi seu primeiro palco de chacina. Muito se sabe sobre o ódio de Hitler aos judeus e sua sede por tornar como pura apenas a raça ariana. Porém, poucos questionam onde vem o que o levou a isso. Talvez pensem que a maldade esclarecida através do nazismo possa conferir tamanha aversão a um povo, e de antemão os esclareço. O que realmente desejo expor aqui são verdades que vão além do que aprendemos nas classes e educação global. Poderemos dar início relembrando a morte de Cristo. Isso mesmo, o primórdio dessa história se dá com a crucificação do Salvador. Há mais de 2000 anos, Jesus veio à Terra para salvar um povo, mas este não o compreendeu, decidindo assim pendurá-lo numa cruz, com a tabuleta sobre a cabeça e com o título O Rei dos Judeus. Esta morte, orquestrada por judeus de renome da época, fez com que o mundo cristão visse de forma invertida aquilo que seu mestre pregou, o amor e a compaixão. Após a tomada do cristianismo como religião principal da maioria dos países europeus, o sistema teocrático tomou para si a revolta da morte do Senhor e decidiu dar fim aos que cometeram tal barbaridade. Alguns casos verídicos entre as atrocidades que cometeram são: 558 d.C., Ferrel, bispo de Uzes, na França, reuniu todos os judeus de sua diocese na igreja de São Teodorico para ouvir um sermão batismal. Todos os judeus que não se converteram foram expulsos de seu distrito. 613 d.C., surge uma grave perseguição na Espanha. Aos judeus foi dada a opção de se converterem ao cristianismo ou serem expulsos do país. Muitas crianças judias com mais de 6 anos de idade foram tiradas de seus pais e reeducadas como cristãs. 694 d.C., o 17º Concílio da Igreja de Toledo, emitido pelo rei Égica da Espanha, em seu 8º cânon, declarou em parte: os judeus serão privados de sua propriedade para o benefício do tesouro e serão feitos escravos para sempre. Aquele a quem o rei os envia como escravo deve observar que eles podem não mais praticar os costumes judaicos, e seus filhos devem ser separados deles, quando tiverem 7 anos de idade, e posteriormente casados com cristãos. É claro, essa escravização do povo judeu sem dúvida encontrou seu apoio nos escritórios de vários cristãos de renome, como Crisóstomo, Orígenes e Jerônimo, os quais argumentaram que Deus havia consignado os judeus a uma vida de perpétua escravidão, por causa de sua culpa coletiva por matar Jesus. 722 d.C., Leão III proibiu o judaísmo. Muitos judeus em toda a Europa foram batizados à força contra sua vontade. 1078 d.C., o Papa Gregório VII decretou que os judeus não poderiam ocupar cargos ou ser superiores ao cristão. Em 1096 d.C., neste ano a primeira cruzada foi lançada. Essa foi a primeira das 8 cruzadas, com duração de mais de 200 anos. Embora o principal objetivo das cruzadas fosse libertar Jerusalém do controle dos muçulmanos, os judeus também se tornaram um alvo secundário significativo. Quando os soldados passaram pela Europa a caminho da Terra Santa, um grande número de judeus na Alemanha, França e Inglaterra foram mortos, levando alguns historiadores a se referirem a esse período como o primeiro Holocausto. Na primeira cruzada, 12.000 judeus foram massacrados apenas no Vale do Reno. Já em 1099 d.C., em Jerusalém, os cruzados forçaram todos os judeus da cidade para dentro de uma sinagoga central e a incendiaram. Aqueles que tentaram escapar foram forçados a voltar para o prédio em chamas. Em 1121 d.C., os judeus foram expulsos de Flandres, uma região que agora é parte da Bélgica. Não deviam voltar nem ser tolerados até que se arrependessem de matar Jesus Cristo.
1146 d.C., a Segunda Cruzada começou. Radulf, um monge francês, através de sua pregação em condenação dos judeus, inspirou vários massacres na Renânia, Colônia, Mainz, Worms e Speyer. Ele abertamente repeliu o massacre de judeus, afirmando que os judeus deveriam ser mortos como inimigos da religião cristã. Da Alemanha, a ideia de Radulf de começar as cruzadas em casa chegou à França, resultando em judeus sendo massacrados em Carentan, Ramero, Sully e Boêmia. O distintivo. Poucos sabem que o infame distintivo judeu da Alemanha nazista havia sido uma prática muito estabelecida em toda a Europa cristã. De acordo com a Enciclopédia Judaica, a ideia de tal discriminação parece ter sido derivada do islamismo, no qual a vestimenta dos judeus foi distinguida por uma cor diferente do verdadeiro crente desde o Pacto de Omar, pelo qual os judeus foram obrigados a usar uma costura amarela em suas vestes superiores. Essa era uma antecipação do distintivo. Embora a prática tenha começado sob o islamismo, foi usada alternadamente por muçulmanos e cristãos e logo se tornou uma prática comum em toda a Europa. Em 1269, Luís IV da França impôs uma multa a qualquer judeu preso em público que não usasse o distintivo. A execução foi repetida por vários conselhos locais nas cidades francesas, em Arles, em 1234, em 1260, 1246, 1254 e entre outros anos. E assim também como na Espanha, na Itália e em toda a Europa, o sinal de desonra foi usado intermitentemente em vários locais por 6 séculos, expondo os judeus ao desprezo público em todos os lugares que passaram pela Europa. Quando Hitler chegou ao poder, ele simplesmente adotou uma prática cristã de longa data, mudando o que era o distintivo oval amarelo para a estrela de Davi. Assim, em 1215 d.C., o Quarto Concílio de Latrão aprovou leis canônicas que exigiam que os judeus, sejam homens ou mulheres, devem em todos os países cristãos se distinguir do resto da população em lugares públicos por um tipo especial de roupas. Eles também tinham que usar os distintivos ou roupas especiais para distingui-los dos cristãos. 1239 d.C., o Papa Gregório IX ordenou que os líderes da Igreja da Inglaterra, França, Portugal e Espanha confiscassem os livros judaicos no primeiro sábado da Quaresma. O Talmud e todos os livros judaicos suspeitos de blasfêmias contra Jesus e o cristianismo foram queimados. A queima de livros judaicos foi ordenada várias vezes entre o 13º e o 16º séculos. Em 1285 d.C., toda a comunidade judaica de Munique, cerca de 180 pessoas, foi queimada viva devido a libelo de sangue. Em 1290, eles foram obrigados a largar a Inglaterra. Em 1298, os judeus foram perseguidos na Áustria. 140 comunidades judaicas foram destruídas, matando mais de 100 mil judeus durante um período de 6 meses. Em 1306, 100 mil judeus foram exilados da França, apenas com as roupas em suas costas. Em 1337 d.C., eles foram expulsos e exterminados em uma série de massacres na Bélgica. Segundo a Enciclopédia Judaica, os judeus da Bélgica nessa época eram perseguidos, como seus irmãos em toda a Europa, sob a acusação de terem profanado o exército, de terem matado crianças e de terem envenenado os poços. A tempestade que varreu os judeus da Bélgica os aniquilou, e tão completo foi o trabalho de destruição que quase não restaram traços de sua existência. Uma série de massacres parece ter ocorrido durante um período de 20 anos, que finalmente culminou no massacre de Bruxelas de 1370. 1347, depois de serem culpados pela peste negra, os judeus foram assassinados em massa. Na Baviera, 12 mil foram massacrados. Na cidade de Erfurt, 3 mil. Perto de Taurus, uma imensa trincheira foi cavada, cheia de madeiras em chamas, e 160 judeus foram queimados vivos. Em Strausberg, 2 mil judeus foram queimados. Em Mainz, 6 mil. Em Worms, 400. Em 1431, o Concílio de Basileia proibiu os judeus de irem para as universidades, proibiu-os de atuar como agentes legais em contratos que envolviam cristãos e exigiam que eles frequentassem a igreja para ouvir os sermões cristãos. 1453, um monge franciscano capistrano persuadiu o rei da Polônia a extinguir todos os direitos civis dos judeus.
E em 1490, no meio do inverno, todos os judeus da cidade de Genebra foram forçados a deixar a cidade e a região ao redor. 1492 d.C., na Espanha, Fernando e Isabel emitiram o edito de expulsão. Em um dos anos mais tristes, 1497 d.C., em Portugal, Manuel o Grande emitiu o decreto desumano de que em um certo dia todos os filhos de judeus, independentemente do sexo, com idade entre 4 e 20 anos, fossem arrancados de seus pais e educados na fé cristã às custas do rei. Ao ouvir este plano, aproximadamente 20.000 judeus fugiram do país, ao invés de serem batizados como cristãos. Muitos outros cometeram suicídio ou sofreram martírio por sua fé. Muitos pais sufocaram seus filhos no último abraço de despedida, ou os jogaram em poços e rios e depois se mataram. Vi com os meus próprios olhos, escreve o nobre Coutinho, como um pai, com a cabeça coberta, com dor e tristeza, acompanhou seu filho à pia batismal e invocou o Onisciente como testemunha de que eles, pai e filho, desejavam morrer juntos como confessores da fé mosaica. Eu vi muitas outras coisas terríveis que foram feitas a eles. Filho de Abraão matou a si mesmo e a seus filhos porque desejava vê-los morrer como judeus. Depois de uma história tão longa de ódio aos judeus em toda a Europa, muitos judeus se estabeleceram na Rússia, mas a história mostra que o ódio também os procuraria por lá. Começando no final do século XIX, os judeus que viviam na Rússia estavam cada vez mais sujeitos ao que a história passou a chamar de pogroms, que não passavam de tumultos antijudaicos, que muitas vezes levaram à expulsão forçada ou ao massacre de comunidades judaicas em toda a região. Em 1905, um pogrom contra os judeus de Odessa, na atual Ucrânia, foi o mais grave desse período, com relatos de até 2.500 judeus mortos. O New York Times descreveu um pogrom que ocorreu na Páscoa de 1903. Os distúrbios antijudaicos são piores do que o censor permitirá publicar. Havia um plano bem definido para o massacre geral dos judeus no dia seguinte, a Páscoa ortodoxa. A turba era liderada por padres e o clamor geral, matem os judeus, foi levado por toda a cidade. Os judeus foram pegos totalmente de surpresa e foram abatidos como ovelhas. O número de mortos foi de 120 e o de feridos foi de cerca de 500. A cena de horror vista nesse massacre estão além da descrição. Os bebês foram literalmente despedaçados pela turba frenética e sanguinária. A polícia local não tentou reprimir o reinado de terror. Ao pôr do sol, as ruas estavam cheias de cadáveres e feridos. Aqueles que conseguiram fugiram aterrorizados e a cidade estava praticamente deserta de judeus. Tais pogroms foram repetidos em várias cidades russas por um período de longos anos. E finalmente temos o Holocausto. Depois de analisar o que na verdade foi apenas uma pesquisa muito parcial da história e do desenvolvimento do ódio cristão e da perseguição ao povo judeu, podemos entender melhor como Hitler foi capaz de executar o que fez. Durante a maior parte da história da Igreja, por causa da adoção inicial pela Igreja de uma teologia de rejeição, o ódio aos judeus e o cristianismo tornaram-se praticamente sinônimos. Hitler não surgiu na cena mundial como um ódio novo ao único povo judeu. O que poucos cristãos hoje realmente entendem é que o ódio de Hitler pelos judeus era, na verdade, uma atitude cristã muito típica. Há muito debate sobre o que a filosofia e a inspiração nazista realmente era. Hitler era cristão ou pagão? Existem várias declarações que podem ser produzidas para apoiar qualquer posição, mas, para o cristão, julgar as ações de Hitler como completamente estranhas à fé cristã histórica, seja romana, ortodoxa, oriental ou protestante, é ignorar nossa história coletiva e deixar de reconhecer as ideias completamente cristãs que inspiraram Hitler a realizar seu plano com a assistência voluntária de uma nação completamente cristã. Embora Heinrich Himmler fosse o arquiteto-chefe do plano, foi o próprio Hitler quem se referiu a ele como a solução final da questão judaica. O ódio cristão europeu, que durante 1000 anos e 500 consistentemente dera frutos terrivelmente ruins, revelara para sempre os resultados finais de uma teologia do despojamento supersessionista. Tudo foi dito e feito, o fruto de 1700 anos de ódio cristão, consistente e em larga escala, ao povo judeu resultou na morte de 6 milhões de judeus em toda a Europa ocupada pelos nazistas, 2/3 do total de população judaica europeia da época. No momento em que escrevo esse livro, estamos agora
para apenas 70 e poucos anos do Holocausto. Ainda há muitos vivos hoje que viveram aqueles dias maus. Seus números, claro, estão diminuindo rapidamente. Para o millennial médio, que tem 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, 70 anos atrás pode parecer uma história antiga, mas no quadro mais amplo, tudo isso aconteceu apenas ontem. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.